Boa noite, é com muito prazer que retornamos nossas atividades no segundo semestre de 2022. Hoje, com toda a honra, temos a presença ilustre do Dr. Rui Almeida de Souza Siqueira Antunes de Almeida e a presença do mestre Afonso Cavaleiro Neto. É uma honra para a gente ter vocês aqui com nós. Saibam que a presença é muito importante. A gente quer conversar um pouquinho com os senhores, conhecer um pouco a história, por que vieram para a FAG, pedir alguns conselhos e ter uma conversa bem informal. Quero que vocês sintam à vontade e falem o que quiserem. Então, doutor, eu peço para que o senhor se apresente. Bom, meu nome é curto, Rui Almeida. São 2 nomes e 4 sobrenomes, é meio grande, né? Eu sou... O que eu sou? Canceriano? Sou formado em medicina, com especialidade em cirurgia cardíaca, mas durante toda essa atividade eu gosto da parte de educação, e daí comecei a ser professor universitário bem cedo, e nós temos ocupado alguns cargos dentro da parte acadêmica e também dentro da vida associativa, que eu acho que depois nós vamos falar um pouco sobre isso tudo. Uhum. Afonso, mestre Afonso. Tudo bem, Piazada, parabéns aí pelo programa. Sei que isso é um projeto que vocês criaram para bater um papo com a comunidade, com os professores, e foi muito legal, muito bacana, né? Quero parabenizar vocês pela dedicação por esse programa, pelas conversas de alto nível que eu tenho visto aqui. Eu sou pró-reitor da FAG, sou Afonso Cavaleiro Neto, estou aqui na FAG há 23 anos, próximo do curso de medicina, próximo do Dr. Rui aí desde 2006, eu acho, 2005. 2005. Né? Para vocês entenderem que nem tudo é fácil aqui, né? Conviver com o Dr. Rui nesse tempo foi legal, aprendi muito sobre medicina, brigamos um pouco de vez em quando e acho que isso tem funcionado, tá bom? Estou aqui, agradecer pelo convite para bater um papo com vocês. Muito obrigado pela apresentação. E, doutor, por que o senhor escolheu a residência em Coração? Então, veja, a história é longa. Eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu morava em Moçambique, que eu nasci lá, e frequentava o 2º grau lá. E o meu pai, os meus pais moravam lá, quer dizer, e os meus pais receberam um primo que tinha vindo de Portugal, e ele tinha estado na cidade do Cabo, na África do Sul. E ele esteve lá porque naquela altura, vocês não se lembram disso, porque são outra geração, não é? Mas tinha acontecido no ano anterior o primeiro transplante de coração do mundo, que foi Christian Barnett quem fez lá na cidade do Cabo. Então isso era 1970, eu tinha 14 para 15 anos, quer dizer, 69, se não me engano. E daí ele foi lá em casa e ficou conversando sobre o que tinha sido o transplante, como é que estava fazendo, e ele era cirurgião cardíaco em Lisboa. Eu disse, eu quero fazer isso. Eu fiquei sabendo que para fazer isso eu tinha que fazer medicina. Então eu comecei por fazer medicina para fazer cirurgia cardíaca. Isso sempre foi uma meta, o meu foco de vida profissional foi na cirurgia cardíaca. E tudo bem, quer dizer, a gente passa por uma série de obstáculos para chegar lá, mas a gente conseguiu fazer aquilo que queria. E eu acho que o pessoal que faz medicina hoje em dia, a gente está habituado a conversar com quinto e sextanistas que passam lá na cirurgia cardíaca toda segunda-feira na cirurgia. A grande maioria das pessoas não sabe o que vão fazer. Vai fazer pediatria ou psiquiatria. Não tem relação. Então, eu acho que vocês têm que arranjar mentores dentro, porque eu tive, quer dizer, vários mentores durante a minha vida até chegar à posição que cheguei hoje, que orientem vocês. Essa é a parte mais importante que eu acho para fazer medicina hoje em dia. Então, o doutor nunca pensou em outro tipo de especialidade? Já entrou na faculdade pensando em fazer? Sim, eu acho que se eu não fizesse cirurgia cardíaca, porque para fazer cirurgia cardíaca você precisa de 2 coisas. Precisa saber cardiologia e precisa ter habilidade manual. Não adianta, quer dizer, você sem ter habilidade manual de tentar fazer qualquer tipo de cirurgia. Uhum. Eu não vou brincar com outras coisas, mas basicamente, quer dizer, eu não conseguiria fazer, por exemplo, cirurgia do aparelho digestivo, quer dizer, eu não conseguiria fazer cirurgia geral, vascular talvez, mas nunca me agradou muito a vascular, quer dizer, mas eu acho que eu fiz a cirurgia cardíaca por querer, e se não conseguisse fazer, eu ia fazer cardiologia. Eu acho que é um assunto apaixonante, essa parte,
Primeiro porque é um mistério, né? O coração sempre foi um mistério dentro de todas as religiões, dentro de todas as crenças. Sempre foi algo bem diferente, essa parte do coração. Então, inclusive, se dizia que o coração tinha alma dentro e tudo isso. E você vê que não é uma parte mais importante do corpo humano. Todas elas são importantes. Mas ela tem um fascínio sobre as pessoas, quer dizer, as pessoas apaixonam-se, elas desenham um coração, né? Então tudo isso é bonito. E eu me apaixonei pelo coração, quer dizer, na parte de cirurgia cardíaca. Na realidade, ser cirurgião é saber cozer alguma coisa, é saber usar a linha, é saber cortar e cozer. Mas tem que ser bem feito. Certo. Sim. E tem que gostar também um pouco da prática bastante, né? Porque, querendo ou não, é uma profissão, é uma especialidade que você abdica de muita coisa, muito tempo sentado também pela prática, em pé, não pode cansar, não pode errar. Então, Rafael, eu acho o seguinte, primeiro, quando você escolhe uma especialidade dentro da medicina, se você escolhe ser médico, você já está abrindo mão de uma série de coisas. Então, eu abri mão de várias coisas durante a minha vida de estudante, abri mão durante a minha vida de profissional, inclusive de parte da família. A minha família foi criada com base na mãe. Eu acompanhei tudo, mas hoje eu tenho um relacionamento com os meus filhos profissional muito maior, porque os dois são médicos. Mas essa é uma parte que você abdica, porque o paciente precisa de você. E você precisa saber escutar. Isso demora até você conseguir essas respostas. Você pode estar numa festa e você sabe que se você tiver de plantão, se tiver, mesmo não estando de plantão, podem te chamar. Então, esse é um problema, sempre. Você tem algo marcado para ir com a família num lugar e te chamam do hospital. Então, tudo isso é um sacrifício. Então, você tem que saber ser abnegado para saber largar as suas coisas e ir. Então, essa é a principal coisa que você tem que fazer para ser médico. Dentro da especialidade, você tem que ficar de pé, é claro. No princípio, agora não tanto, mas no princípio a gente ficava 12, 14 horas de pé para operar. É ruim? É. Mas você se habitua, você está fazendo aquilo que gosta. Pergunta para alguém se não quer ir numa festa. Todo mundo quer, quer dizer, ficar pulando 8 horas seguidas durante a noite, quer dizer, vai ficar, porque gosta daquilo. Então, se você tem como objetivo algo na sua vida, e se você basicamente gosta daquilo que faz, não é que não seja um trabalho, continua sendo, mas é algo que você faz prazerosamente. Lógico, tem dias que você não está numa boa, né, também, mas são exceções e não a regra. Entendi. E aqui dentro do nosso Medcast, a gente sempre buscou diferenciar muito os tipos de pessoas que a gente chama para conversar e trocar ideia. E olhando o currículo, dando uma olhadinha no currículo de vocês hoje, tomei a permissão. Dr. Rui sempre foi muito centrado na cardiologia, na cirurgia cardíaca, todos os estudos do coração. Aí eu fui olhar o do Afonso, formado em educação física, ciências biológicas, mestre em educação. Conta um pouco pra gente. Conta um pouco sobre a sua também, formação. Direito também. Então, eu fiz educação física primeiro, né? Sempre alguma coisa lá da infância que nos empurra para alguma, né? Então eu era atleta quando era jovem e daí quando acabou a fase de ser atleta, né? Que chega na fase mais juvenil ali, né? No Brasil é assim, né? Ninguém mais tem para onde ir depois que passa essa fase. E não foi diferente. Então eu fui fazer educação física por isso, pelo esporte. Quando eu terminei o curso de educação física, eu terminei em dezembro, era 26 de dezembro, foi minha formatura, e eu passei no concurso da UniOeste dia 4 de janeiro. Foram alguns dias só depois, né? Então eu já comecei a dar aula no próprio curso que eu tinha acabado de fazer, inclusive aqueles que não se formaram comigo, eu acabei encontrando na sala de aula já em fevereiro, porque a minha disciplina era do último ano, né? Então foi uma coisa engraçada e foi legal. Então, o mundo da educação fez com que eu quisesse fazer outras coisas, né? Aí eu fiz ciências biológicas, fiz pós-graduação, outras coisas, fiquei na UniOeste um tempo. Aí surgiu a possibilidade, um empresário de Cascavel estava abrindo uma faculdade
e precisava fazer esse projeto aí que vai para o MEC, para aprovação, e era o que eu fazia bem, que era escrever e fazer projetos. Então, em 99, dia 12 de março de 99, eu vim para Cascavel para fazer esse projeto, e depois foi autorizado, e a FAG nasceu ali, né, em julho de 99. Então, eu fui estudando, eu como trabalho na área da educação, com muitos professores, e acabei fazendo pedagogia também depois, porque eu precisava disso, né? E foi isso, acabei não pensando muito em seguir carreira em todas as áreas, mas eu tive a oportunidade de fazer, fui lá e estudei, eu gosto de estudar até hoje, estou há 10 dias de defender o meu doutorado, porque eu não consigo parar muito e já vou inventar outra coisa, mas acho que faz parte, né? Com certeza. É quando a gente se acostuma também na busca do conhecimento, é difícil parar. Se você parar, você não volta mais. Eu vejo pelas férias, é uma tristeza para voltar. Você faz um estágio ali, ou faz outro ali, aí então vou tirar uns 10 dias para descansar. É incrível, né, Rafael? Como a gente descobre que não sabe as coisas, né? Quanto mais você lê, mais você estuda, mais o universo da ignorância fica grande, né? Então, eu digo, essa acho que é a parte legal de estudar. É engraçado que você vai pro cursinho, aí você termina o ano de cursinho, aí você passa e você fala, nossa, aprendi tudo. Você entra na faculdade, você apavora, e você fala, aí quando você começa a pegar o jeito, você fala, nada. Não, agora eu sei. Aí entra no clínico, aí você fala, eu não sei nada. Eu acho que o cursinho, vou falar, eu acho que assim é muito cruel, sabe? No Brasil a gente tinha que descobrir outra forma de selecionar os alunos para os cursos para as profissões que querem, né? Porque o fato de estar aqui, a gente encontra muito de vocês depois do cursinho ou durante o cursinho, né, Rui? Uhum. Assim como eu estou batendo um papo com vocês, tem 12 mil que gostariam de estar aqui onde vocês estão hoje e ainda muitos não conseguiram. E eu acho muito triste, sabe, esse período de cursinho. Os alunos sofrem muito, eu acredito que não precisava ser assim. Podia ser mais legal, podia ser mais prazeroso, sabe? Mas eu sei que é uma fase bem complicada, onde que vocês se relacionam com o conhecimento de uma forma ruim, de uma forma que é obrigado, que tem que ler, que não dorme, que não faz nada na vida. E aquela coisa que deveria ser mais bonito nessa idade, né? Que é estudar, passa a ser uma coisa a maior pressão, uma coisa ruim, sabe? Eu acho que a gente tinha que evoluir no mundo da educação em relação a isso, né? Então, o cursinho... Mas como você disse, Rafa, são fases. Eu vou te dizer, você passa o vestibular, você acha que sabe tudo. Daí, como você disse, você tem o ciclo base, ciclo clínico e o internato. Eu vou te dizer, que eu tenho 40 anos de profissão e eu não sei nada. Por exemplo, se eu for fazer qualquer prova de qualquer coisa, inclusive cardiologia, ou até talvez cirurgia cardíaca, provavelmente eu não saiba. Por quê? Porque você se habituou a dirigir o seu saber para algumas coisas que são importantes. E quando você vai fazer uma prova de título de especialista, eu estou há 21 anos elaborando a prova, eu elaboro a prova e eu tenho que ver qual é a resposta correta. Porque você não está habituado a certas coisas. E você vai querer saber, você tem que saber a imensidão da cirurgia cardiovascular, não só uma parte. Isso você vai ver que a vida inteira vai ser assim. Tem uma frase célebre que todo mundo sabe quem falou, que diz que só sei que nada sei, né? Então, é exatamente isso. A gente só vai saber que não sabe quando está sendo perguntado. Então, isso é importante, que você saiba, durante a vida, principalmente como médico, a ser humilde e saber respeitar que você não sabe tudo. E mais do que isso, saber que o paciente, na grande maioria das vezes, sabe mais que você. Porque ele diz, me dói aqui, o cara vai dizer, não, esse é um problema, esse cara é um chato, ele tem um problema psiquiátrico, não sei o quê, não vou dar a bola para isso, vou fazer um monte de exames, e você descobre que a dor dele estava certa. Ele estava tendo todos os sintomas disso ou daquilo. Então, por isso que eu disse no princípio, em medicina, a primeira coisa que você tem que saber é saber escutar. E depois ter a humildade de você reconhecer que nem sempre está certo. Esses são pontos que eu acho que são fundamentais, quer dizer, para você ser médico. O doutor Rui disse já que antes da faculdade já sabia, né? Mas vocês, que horas que você descobre qual é a área que você gosta mais? É numa aula, é no internato, é lendo, é antes? Como é que foi para vocês? Ou ainda não foi? Para mim foi. Foi em 2012. Que eu sempre quis, desde criança, que eu quis
quis fazer medicina, né? Desde cedo sempre falei. Minha mãe até me mostrou uns tempos atrás um vídeo meu na escolinha falando que no pré-B que eu queria ser médico. Mas em 2012 a minha mãe foi fazer uma operação lá em Porto Alegre com o Dr. Gueno, de cirurgia plástica. E eu fiquei encantado. Desde sempre falei que queria fazer cirurgia plástica. Aí entrei pra FAG com isso na minha cabeça. E todo mundo falava que eu ia mudar, que é o que ocorre, né? Você vai mudando, vai conhecendo coisas diferentes. Claro. Aí comecei um período ali só, foi no quinto que eu comecei a ter algumas dúvidas com gastro. Aí quando eu entrei pra Liga de Plástica, até esse semestre a gente assumiu agora, eu e minha amiga Kathleen, e tá sendo algo fantástico. Eu vou feliz e saio feliz das aulas e Vai ficar rico. Vai ficar rico. Você viu no regimento da FAG que tem lá um capítulo que diz que depois de formado, professores e direção não pagam para fazer, né? os Cobaia. procedimentos. Cobaia. Vocês leram isso ou não? Aí tem outro embaixo que também... Isso. Aí tem outro embaixo que você E amigos aceita, que também. não pode reclamar caso dê errado, né? Justo. Não, confia. Pra mim, você, eu Lu? acho que é um conjunto de coisas. A gente aprende bastante na aula teórica, tem aquele contato teórico dos livros, e eu gosto desse conteúdo, né? Tem mais afinidade. Mas eu acho que na prática, quando você vai e tem mais contato prático mesmo, até no consultório, nos ambulatórios, dentro do centro cirúrgico, a gente tem mais, né, noção do que o que a gente realmente gosta, né? Eu sempre gosto, desde o sexto período, eu tenho um amor pela neuro. E eu gosto muito da parte cirúrgica também, daí eu gosto muito da neurocirurgia. Mas, a partir do sétimo período, que eu tive contato com a urgência e emergência, eu descobri um novo amor, que é a medicina de emergência, que é uma residência muito nova agora no Brasil e que eu acho que tem muito a crescer e eu tenho bastante interesse nisso, sabe? De ter o primeiro contato ali com o paciente, intervenção. Eu acho que tem bastante diferença, uma diferença muito significativa na mortalidade do atendimento do paciente, né, no pronto atendimento. E eu acho que faltam muitos profissionais especializados nessa parte. E eu comecei a me interessar bastante. Daí você sabe que acabaram as suas noites, seus dias e tudo, os plantões. né? Mas eu gosto dessa vida meio Deixa eu corrida. fazer uma pergunta para vocês, quer dizer, para você principalmente, Duda, porque eu acho que vocês não vão conseguir fazer o que a Duda vai conseguir. Provavelmente você vai constituir família, como todo mundo, quer dizer. Pretendo. E como é que fica você, quer dizer, como mãe e como a médica? Porque, Então- veja, eu tenho um grande problema nesse sentido. Aham. Porque eu me dediquei muito à minha profissão, quer dizer, inclusive eu casei com 35 anos, quer dizer, então você já viu que por causa que eu tinha terminado 8 anos de residência nessa altura. Então, mas eu sou francamente a favor que a mulher e o homem tenham os mesmos direitos, as mesmas atribuições. Inclusive, se você for a ver hoje em dia, a grande maioria dos estudantes de medicina são mulheres, Sim. não são homens. O sexo masculino diminuiu brutalmente. Agora, o meu problema tá aí todo mundo, eu vou fazer estética, eu vou fazer dermatologia, eu vou fazer oftalmo, tudo bem. Quando você vê uma pessoa que diz assim, eu quero fazer medicina de urgência, emergência, eu dou maior apoio nisso. Mas você sabe que alguma coisa vai ficar para trás. Sim, na verdade é uma preocupação que eu tenho, porque eu pretendo algum dia formar a minha família. Mas eu não sei, realmente eu não sei, mas eu pretendo também me dedicar muito à medicina. E talvez mais pra frente, não sei. Eu realmente não sei. Não, eu acho que você tem que ir É uma em frente, pergunta mas difícil, você mas tem que eu que penso saber bastante sobre dosar. isso. Você tem que saber dosar com as duas certeza. coisas. Porque numa família, a gente vê hoje em dia, o pai é importante, mas a mãe para os filhos pequenos é muito importante. Sim. Então, você vai ter que saber dosar isso aí. Equilibrar as coisas. Não, agora, realmente. não desista dos seus sonhos, tá? Pode deixar. É um sonho que eu criei faz pouco tempo. Mas eu também tenho um sonho, né, de ter uma família. Talvez também passar legado para frente, né? Claro. Mostrar, fazer o meu trabalho e passar para os meus filhos, meu marido, não sei. Esse legado, né? Eu, desde pequeno, sim, eu sempre tive um sonho de ser professor. E eu nunca achei a área que eu ia querer atuar, sabe? E eu fui crescendo, entrei no cursinho. Não entrei no cursinho com vontade de fazer medicina, sabe? Sabia que era uma opção, porque eu estava bem pegado naquela época. E eu sempre lembrava uma frase que meu pai me falava. Ele falava assim, tipo, a única coisa que nunca vão tirar de você é seu conhecimento. Tipo, independente de qualquer coisa, seu conhecimento eles nunca vão conseguir tirar de você.
E eu sempre achei assim, o professor ele tem uma função na vida do aluno que às vezes ultrapassa mãe e pai. Pai e mãe é muito importante, mas às vezes ele vai ensinar para o aluno tudo que ele vai levar para a vida dele, assim como a mãe e como o pai, sabe? É um grande peso, é um grande pilar. E eu acho muito importante essa função do professor. E eu tenho uma vontade, assim, de passar um conhecimento, de ajudar a criança, ajudar o aluno a subir, sabe? E daí eu vi a medicina como uma área onde abre muito leque para mim. Principalmente na área de biologia humana, assim, que eu sempre tive muito interesse. Eu falei assim, a medicina, se eu quero ser professor e eu quero, sei lá, investir na minha carreira nisso, eu acho que a medicina vai me trazer alguma coisa que eu consiga ir muito, muito acima do que outras áreas. E daí acabei entrando na FAG, cheguei no ciclo clínico, principalmente, me apaixonei, sabe? Falei, é aqui mesmo que eu vou fazer, vou conseguir ser professor, vou ser médico, vou ser... E foi isso. Mas em que área? A área, assim, até agora a parte que eu mais me encontrei dentro da faculdade foi a hematologia. Tipo, eu adorei a hematologia. Urgência e emergência também esse semestre mexeu comigo. É uma coisa, assim, que eu tenho muito... Agora, Miguel, quando a gente começou a reescrever o projeto desse curso, né, Rui? Foi 2005, 2006, por aí. Foi. A FAG não tinha ainda o curso e a gente teve uma tarefa aí de trabalhar em parceria aí, né? E a gente teve dificuldade para montar um corpo docente naquela época, porque os médicos que não tinham muito interesse, outros que tinham interesse não tinham muito talento e outros nem uma coisa nem outra. E a gente conseguiu reunir um grupo e foi assim que o curso começou. Ao longo do tempo, ex-alunos da FAG, ex-alunos do curso que vocês fazem, assim como o Miguel, também tinham essa vontade, tinham essa facilidade e acabam compondo esse corpo docente. Hoje tem vários professores, né? E vocês vão se formar exatamente nessa transição. Então, eu acho que não só o Miguel, que já falou que quer, mas outros de vocês, a gente fica muito feliz quando vocês resolvem voltar para o curso, porque... Mas você viu que os três, eles já sabiam antes de entrar em medicina o que queriam, ou durante medicina o que queriam fazer. Miguel queria ser professor, quer dizer, dentro do curso de medicina, o outro é cirurgião plástico, e você, quer dizer, foi descobrindo que a sua ligação era com a parte cirúrgica desde o princípio, e é isso que eu acho importante, porque você não pode deixar as outras disciplinas de lado, mas esse aqui é livre, eu posso falar o que pode eu quero? eleger, Pode né? falar o que você Não, é quiser. porque, veja, por exemplo... Não fale nomes. Eu tive um erro na minha formação. Eu cheguei onde cheguei, quer dizer, estou muito feliz com isso, mas eu tive um erro na minha formação. Quando eu me apaixonei, quando eu consegui entrar dentro de uma equipe de cirurgia cardíaca em Curitiba, segunda, quarta eu ia para o centro cirúrgico e sexta-feira eu estava plantão na UTI. E isso eu estava fazendo no meu terceiro ano. Então, de segunda, quarta e sexta, e de manhã eu tinha, basicamente era gastro e cirurgia do aparelho digestivo, e depois no segundo horário era hematologia e onco. E de tarde era saúde coletiva. E eu reprovei nas três. Então, veja... Você já reprovou, Rui? Já, graças a Deus. Então, eu sou... então, é exatamente isso. Quer dizer, isso não me fez nem mais nem menos, mas eu aprendi que talvez eu tenha amadurecido com isso. Eu estava dentro da área, mas essas aí... Tanto é que a história é que eu estava no Projeto Rondon, não sei se vocês lembram o que era o Projeto Rondon. Esse já é da minha época. E eu tinha sido convidado para ser monitor no Projeto Rondon, e nós íamos para o Amazonas, e meu pai disse, você não vai, você vai fazer curso de férias para poder depois entrar e normalizar. E normalizei, acabou, quer dizer, não tive nenhuma perda com isso, mas amadureci com isso aí. Então, por isso que eu digo, quando eu falei para a Duda que tem que dosar, eu não dosei. Eu simplesmente me entreguei para a cirurgia cardíaca e desprezei tudo o resto. Aí depois, eu sou colega de curso do professor Reginaldo, daí hoje eu vi, quer dizer, depois da cirurgia cardíaca, que a hematologia era extremamente importante. Eu não dava bola nenhuma para a hematologia. Quem daqui gosta de bioestatística? Ninguém, não é? Vocês vão ver que os trabalhos científicos todos são baseados em bioestatística e vocês têm que aprender na marra depois. Então, tudo isso são coisas que é o amadurecimento que vai trazendo. E esse amadurecimento tem que nascer a partir das ligas, que aqui nós temos uma série de ligas, quer dizer, que são extremamente importantes, essa parte é importante, vai trazendo a pessoa mais para dentro da especialidade, como você disse, você acabou de dizer da plástica. Então, eu acho isso importante. Eu tive uma experiência muito parecida com o que o senhor comentou, foi com a neuro. No sexto período eu senti muita dificuldade no começo, aí eu comecei a focar só no que eu estava fazendo, estava dando certo,
Aí tudo tava dando certo de um lado e do outro lado tava tudo despencando. Aí eu guardei muito tempo pra mim. Quando eu vi a bomba explodir, eu não conseguia mais segurar. Mas hoje eu olho pra trás e vejo que uma das melhores coisas que aconteceram foi isso, sabe? Eu tive um amadurecimento e um crescimento pessoal gigantesco, coisa que eu não sei se eu teria se tivesse dado certo levando do jeito que eu tava, sabe? Então você muda e a vida é isso. Também não atrasa nada a minha formação e nada, mas o amadurecimento que eu tive. Engraçado que ninguém quase tem dificuldade com neuro, né? Não, só acho que foi você o primeiro que dizia na neuro. Não, mas você veja, nós temos um pouco mais de experiência nessa parte, quer dizer, mas de vida, digamos. E a vida não passa a mão na cabeça de ninguém. Essa é a primeira coisa. E os obstáculos cada vez vão ficando mais difíceis. Hoje em dia vocês estão pensando, que você me perguntou anteriormente, hoje em dia vocês estão pensando que no sistema de que a faculdade é dura, a residência é pior. Porque na residência você vai ser cobrado e tem responsabilidades. E você vai decidir entre o que você fazer e se aquilo vai dar certo ou não. E na realidade você está lidando com vidas. Esse é o ponto. Ele assustando sempre, né? Não, mas é a realidade. Mas depois fica pior ainda. Porque na residência você tem alguém que uma boia de salvação para você chegar e dizer assim, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Ou é um residente mais velho, ou é um preceptor da residência. E depois, quando você sai na tua vida, você vai para a coisa e diz, e agora com quem eu falo? Que nem o Google responde tudo, né? Nem a Alexa. Show. Aqui a gente, né, acaba tendo contato mais com alguns, menos com outros, mas assim, talvez pela natureza do fluxo, eu acabo tendo mais contato com quem tem dificuldade do que com os outros, né? Então, assim, eu consigo observar que tem alunos hoje que fazem medicina que talvez nem queiram tanto ou não tenham tanta vocação para isso, né? O que faz com que o aluno venha para a medicina nessas condições? Dá para ver na cara de vocês que vocês iam fazer isso de qualquer jeito, né? Mas a gente, infelizmente, ainda vê alunos correndo atrás do curso por outros motivos, né? Não sei exatamente quais são, mas que a gente percebe que nem todos são felizes o tempo todo aqui dentro, né? O que vocês diriam para esse aluno que não tem certeza que quer ser médico? Eu acho que quando a gente é colocado numa situação de muita pressão logo quando a gente acaba o terceiro ano, e eu acho que muitas pessoas buscam uma futura estabilidade e tem medo de desapontar o pai e a mãe. Ok. E vem com a medicina, seja por pensamento no financeiro, Também. pensamento de estabilidade, ou porque o pai e a mãe têm orgulho de olhar para os amigos e falar que meu filho faz medicina, né? Ainda tem isso? Tem muito tem. isso. Tem muito. E você vê que a faculdade ela vai deixando essas pessoas cada vez mais tristes e deprimidas, assim, porque são 6 anos de manhã, de tarde e de noite fazendo o que você não quer para agradar alguém. Que quando você chega a um ponto que você percebe que esse alguém só quer que você seja feliz e não quer que você faça algo de status, sabe? Perfeito. A gente conversa com alguns pais. Alguns, o caso é outro. Às vezes sente muito essa pressão que vocês têm todo dia. Para alguns dói mais, para alguns dói menos, né? Alguns sofrem muito por estar longe dos pais, longe de casa e daquela rotina, né? Então a gente aqui na faculdade, vocês sabem, tem vários braços aqui, né, para atendê-los. Então a gente sabe que aquele aluno está no caminho certo, ele quer aquilo, ele quer fazer, está precisando de ajuda, está precisando de amigo, está precisando de apoio, enfim. Agora, às vezes o aluno ainda não sabe se exatamente ele quer isso. E o que a gente faz aqui muito é conversar com os pais sobre isso. Se vale a pena continuar, se não dá para dar um tempo, se não dá para pensar numa outra área. Porque mais importante que ganhar um pouco mais de dinheiro, ou até momentaneamente fazer os pais felizes, né, ou a família, é ser feliz para sempre. E alguns, às vezes, né, vão ser felizes fazendo aquilo que gostam. Tem maluco que quer trabalhar com urgência e emergência, quer ser feliz lá na frente. Então, eu acho que assim, a maturidade que vocês adquirem dentro do curso ainda, porque a gente vê quando vocês chegam, né, andando por aí, vocês sabem. Hoje vocês sabem bem isso, quando vocês olham para os calouros, né, eles são vocês, né, ontem. E a gente vê vocês no final do curso, assim, que muda muito, muda demais, vocês são outras pessoas, né? Então, acho que esse contato que vocês têm com os que estão chegando, ele é mais valioso que qualquer conversa que eu, que o Rui, ou que qualquer setor tenha com os alunos, né? Eu acho que ajuda muito.
Então eu gosto muito dessas iniciativas de vocês, quando vocês interagem com os alunos novos. Acho que isso ajuda. Não sei se vocês têm noção disso. O professor Afonso tem uma frase que ela fala na cerimônia do jaleco, que eu já me habituei a essa frase, que é simplesmente isso. Ela fala para os pais: olhem para os vossos filhos agora, porque quando vocês vierem buscá-los aqui depois na formatura, eles são completamente diferentes. Não são mais esses. Né? E realmente é uma verdade, quer dizer, você amadurece com tudo isso. Ou você amadurece e sai um fruto bom, ou você apodrece aqui e cai. E aí, quer dizer, a queda é grande. A queda é grande para isso. Agora, os tempos mais felizes, sem responsabilidade, foram exatamente esses. Você não precisa de arranjar dinheiro para pagar a faculdade porque alguém está pagando para você, ou você tem uma série de coisas que são dadas, depois você não vai conseguir isso. Porque quando você tiver para você, você tem família e filhos, e daí vai para eles. Você depois passa pela residência, que aí você está perfeitamente... Quer dizer, o primeiro ano é terrível a residência. Primeiro ano de residência, porque você não faz nada. Aquilo, não, eu queria ser cirurgião do aparelho digestivo, eu vou operar. Não vai fazer nada, vai trocar curativo e fazer papeleta durante um tempão. E vai ver pacientes. E é uma escada que vocês vão ter a vida inteira subindo. E aí as responsabilidades vão ficando maiores e você vai ficando mais sozinho. Então, esse é o ponto. Então, por isso que eu digo, a faculdade é uma maravilha. O que estraga são as provas, mas de resto é uma maravilha. Quer dizer, mas você também é só isso que você tem. Eu fico imaginando, por exemplo, a Duda, o Fafá, a gente já chegou com um objetivo aqui dentro. Aí o caso daquele aluno que vem ou porque tem um retorno financeiro melhor no futuro, ou porque eu quero dar orgulho para os meus pais. E aqui são 6 anos de todo dia um aprendizado novo, né? Todo dia a gente tem um novo aprendizado, todo dia a gente tem um novo desafio para cumprir, seja no primeiro ou ao 12º período. Aquela pessoa que chega no neuro, no 6º período, não quer fazer medicina, não sabe o que está fazendo aqui dentro, que tem que passar por uma prova daquelas, tem que passar por uma aula daquelas. Então, tipo assim, é uma pressão cada vez maior. E se você não tem claro que, tipo assim, eu quero passar por isso aqui, eu quero tirar o máximo de proveito que eu conseguir, e independente dos obstáculos que eu tiver na minha frente, eu vou conseguir, imagina só como é que fica a cabeça da pessoa. Já começa na propedêutica, né? Sim, já começa a ser primeiro. E a pressão fica maior ainda para essas pessoas. Mas quer ver, Duda, no passado, a gente terminava o curso e depois você adquiria experiência, né? Você ia trabalhar e tinha um tempo. E isso não existe mais. O mundo imediatista que vocês vivem, que vocês vão trabalhar, ele não dá nem um dia de folga. Então, o que as faculdades, os cursos tiveram que fazer? Tiveram que dar para vocês condições de imediatamente atuarem de forma competente lá. Então, assim, eu sempre brinco nas minhas aulas quando eu pergunto o que é ter experiência, né? Hoje você vai procurar um emprego, daí tá lá, tem experiência? O que é experiência? Experiência é a quantidade de vezes que você passou por aquilo. Às vezes você diz, falar em público me deixa nervoso, porque você tem pouca experiência. Quanto mais vezes você falar em público, você adquire uma experiência que você vai ficar mais confortável à medida que você vem. Então, cada vez que vocês passam por pressão, cada vez que vocês sofrem, né, aqui dentro mesmo, ou seja na prova, ou seja pelo relacionamento da disciplina, ou no internato, enfim, em todos os momentos dentro do curso em que vocês vivem momentos de pressão, vocês adquirem experiências. Então, o aluno que vive dentro do curso nessa rotina de ser pressionado mesmo, de viver momentos difíceis, ele vai muito mais tranquilo para o mundo do trabalho. Porque quando vocês chegarem lá, a experiência adquirida, mesmo ainda como acadêmico, ela vai dar conforto para que vocês tomem as melhores decisões depois. Né? O aluno que não vive sob pressão, que não passa por frustrações, ele adquire menos experiência que aquele que tem. Então isso depois faz muita diferença. Eu percebi, eu sempre fui meio solto, assim, gostei de estar metido nas coisas, mas eu percebi que na faculdade tem algumas coisas que ajudam muito nesse desenvolvimento pessoal, né? Que eu sou presidente da bateria, a Duda era presidente das Cheers, o Marco, que faz parte aqui, também é presidente da Atlética. Então, são atividades extracurriculares que proporcionam momentos que você tem que fazer isso. Falar em público, você tem que... Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que falava que a gente tinha que ser que nem a água. A água, ela fica num pote cúbico, fica num pote quadrado, num pote retangular, ela fica perfeitamente lá. Então a gente aprende a saber se portar, seja num bar com os calouros, seja num podcast com
duas pessoas importantes como vocês são. Então, isso proporciona momentos que eu vi na experiência com um amigo meu, que é o Lucas Fanton, que foi o que assumiu a bateria comigo. Ele tinha medo de pedir uma Coca-Cola no bar. Então, e hoje, ver que ele pega e deixa 3 vezes por semana, são 35 pessoas, e ele ensina das 10h30 à meia-noite, e não para de falar, e não para de correr atrás de ensinar o conhecimento. Então, é um desenvolvimento, assim, que é muito feliz pra gente, sabe? Saber que a gente pode fazer isso dentro da faculdade. Rafa, não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. Exatamente. Então, essa frase, quer dizer, Charles Darwin falou isso, então isso é importante. E eu tenho um respeito muito grande pela Atlética, você falou, quer dizer, porque eu me lembro dos primeiros presidentes da Atlética. Então, quer dizer, tem o Michel Teló da vida, quer dizer, que esteve aí, quer dizer, Mohamed, o próprio Eduardo, que Avalias Neto, são tudo pessoas que construíram, e isso tudo começou com a primeira turma daqui de medicina. Eu tenho uma fotografia da primeira diretoria. O André, que hoje em dia é intensivista, quer dizer, lá no Hospital São Lucas, era um dos que estava nessa. E tem uma série de pessoas. Naquela altura ficava fácil, era a primeira turma, todos nós conhecíamos, todo mundo por nome. Eram 35, era a primeira turma, como que você vai esquecer? O curso inteiro eram 35. Hoje são 1000 e poucos. Né? Eram veteranos, calouros e A gente sabia onde morava, o nome do pai, sabia tudo. Hoje em dia, quer dizer, não tem como. Hoje em dia, como o professor Afonso falou, nós conhecemos aqueles que dão problemas. Esses a gente conhece. Os que não dão problemas, que passam lisos, a gente vai encontrá-los provavelmente na formatura. Vai dizer, era você, quer dizer. Mas é exatamente isso. Você não tem condições de conhecer todo mundo. Lembram quem estraga a segunda-feira, né? Pensativa. Tem que estar aqui 6h30. Mas é legal. É assim, a gente sabe também que tem muita coisa para vocês fazerem, claro, além da graduação. Então, depois, antes de acabar, vocês fazem um projeto aí profissional, né? Na nossa época, a gente ia para o que aparecia, né? Surgiu, vou lá e faço, enfim. E hoje não, vocês têm condição de fazer um projeto profissional, um projeto de vida, né? E decidir o que vão fazer com muita antecedência e se preparar para isso, né? Então, acho que hoje vocês têm mais condições, né? Na nossa época, a gente meio que... As coisas nos empurravam ou para a faculdade, ou para um curso, né? E hoje não. Hoje você mesmo, ainda acadêmico, consegue criar um projeto e dizer, eu quero fazer isso, em quanto tempo, preciso disso, preciso daquilo. O podcast, acho legal. É um projeto feito. Esse é um projeto fantástico, né? No começo a gente pensou, meu Deus, né? O que eles vão falar lá? Né? Eu imaginei que Aí falamos assim, o Rui, que é o mais ranzinza que eu, vocês sabem disso. Ô Rui, alguém tem que cuidar deles lá. Hein? Depois a gente pensou, não, eles têm que falar o que eles quiserem, né? E tal. E depois que saiu, acho que 1 ou 2, né? Todo mundo adorou, todo mundo se apaixonou. O podcast é que nem o outro que está aí, que é o Spot, né? Que está no Insta, quer dizer, é outro projeto que alguém lançou, quer dizer, porque ninguém sabe quem é oficialmente, né? Então, alguém lançou, mas que está dando certo. Porque as pessoas se dedicam àquilo, quer dizer, independente de vez em quando tem um monte de besteira, mas faz parte. Você precisa ter um tempo para ser sério e precisa ter um tempo para não ser, para poder desopilar, para você poder pôr para fora uma série de coisas. Isso é importante. Como precisa ter um tempo para ir numa festa, quer dizer, da faculdade e tudo isso, precisa ter esse tempo, quer dizer, para isso. Faz parte do crescimento. E a nossa faculdade, ela é um mistério, assim, para muita gente, porque quem está aqui e quem faz medicina são pessoas muito privilegiadas que têm que agradecer todo dia por estarem aqui, porque tem, como você falou, 12 mil pessoas querendo estar aqui e é muito legal. Então aproveitem. Esse é o ponto de vista. Eu acho que a melhor mensagem que tem em qualquer coisa é aproveite o curso de medicina. Faça dela, não faça um sacrifício fazer o curso de medicina, faça porque você gosta de fazer medicina e que você se vai realizar. Se você não gosta, quer dizer, chega e diga assim, pai, mãe, olha, não é isso. Eu posso dar mais um outro exemplo pessoal, quer dizer, dessas histórias. Quando a gente vai ficando velho, só tem exemplo pessoal para dar, né? Não é medicina baseada em evidência. Eu tenho um filho, quer dizer, o meu mais velho, que eu queria que ele fizesse medicina. Qualquer pai que é médico quer que o seu filho faça medicina. Ele virou, eu não quero fazer medicina, eu não quero fazer cirurgia, não quero fazer nada, não gosto de sangue.
Eu disse, tá bom, mas faça pediatria, por exemplo, faça dermatologia, mas você vai ser médico. Não, não quero. E o que você quer ser? Eu quero fazer direito. Ele disse, tá bom. Você tem que apoiar. Eu nunca decidi a vida dos meus filhos, nem ninguém. Quer dizer, faça direito, então. No 5º ano de direito, que é o último, eu virei e disse assim, não quer fazer direito. Porque eu já tinha trabalhado, estava trabalhando, e disse, não tem problema. Você faz o teu TCC, você faz a prova OAB, porque é feita antes de terminar, e você termina o curso. Depois nós conversamos. E ele fez tudo isso, quer dizer, passou na OAB, na primeira, que tudo isso, perfeito, e daí chegou e disse que quando terminou tudo, disse, eu quero fazer medicina, eu quero voltar para casa. Porque ele estava fazendo direito em Curitiba. E daí fez medicina. E eu, dos 2 que eu tenho que são médicos, é o cara que faz cirurgia cardíaca. Está fazendo residência em cirurgia cardíaca. O outro que queria fazer cirurgia cardíaca está fazendo vascular. Então, veja, é exatamente isso. Você tem que se encontrar. E eu acho que o grande problema, o Afonso é muito mais experiência. É o Felipe, né? O Felipe que... Deixa eu contar. O Felipe é formado em Direito, né? Tem a ordem, formado, tem a OAB, tem tudo. E o coordenador indeferiu o pedido de aproveitamento da disciplina e Direito dele. Vocês acreditam? O cara teve que fazer Direito no curso. Não, veja, tem uma série era você o coordenador. Tem uma série de coisas. O Felipe foi vice-presidente do Câmara, por exemplo. E eu disse, o próximo passo é ser presidente. Eu disse, não vou ser presidente, porque eu vou ter que brigar com você. Então, ele abriu mão de certas coisas. Não, e eu falei, falei, Rui, ele é formado em Direito, o cara já passou na OAB. Ele falou, não, está indeferido. Eu falei, não tem sentido. Ele vai ter aula com um cara aqui sobre noções de Direito. Daí o Rui falou, não, está indeferido, ele é meu filho. Mas é que é o exemplo. Eu falei, então tá bom. Tem certas pessoas que dizem que você sabe perfeitamente, tem certas pessoas que são basicamente telhados de vidro. Porque é filho do coordenador, então tem as benesses de tudo. Isso a vida inteira vai ser assim para vocês, não é só isso aí. Então, foi fazer, que e hoje em dia está feliz. Agora, uma das coisas que eu vejo é que quando você entra, todo mundo que entrou da primeira turma, a grande maioria já tinha tido um curso. Superior. Estava no segundo curso superior. Muitos. Então, isso aí é um amadurecimento. Primeiro porque vai fazer aquilo que quer, que é diferente do que não está sendo obrigado por ninguém. E segundo, porque está muito mais maduro para a vida, sabe perfeitamente. Quando você entra como é que eu com 15, 16 anos eu vou fazer medicina, passo o meu vestibular, eu vou querer saber o que eu quero fazer medicina? Eu quero fazer medicina porque eu brincava com as coisinhas do bonequinho de médico, para ser médico era bom, não sei o quê. Não tem cabeça. Tem muita gente que chega aos 30 anos e não sabe o que quer fazer. E a vossa geração muda muito, que é diferente da minha geração. A vossa geração que começa fazendo alguma coisa e diz, isso aqui não me interessa, eu vou mudar para outra coisa. É a história de, por exemplo, tem uma série de pessoas, não aqui em Cascavel, mas na cidade grande, eu não quero ter carro. Eu vou de Uber, que é muito melhor. Eu não quero comprar apartamento. Eu alugo o apartamento, fico no Airbnb da vida, acabou. Ninguém mais compra disco hoje em dia. Pois aí tem Spotify da vida. Ninguém mais fala ao telefone. Você tem o WhatsApp, o Zap da vida. Então, são mudanças que houve muito grandes que para mim fica difícil de entender. Para os vossos avós, provavelmente, porque eu acho que os vossos pais são todos mais novos que eu, mas para os vossos avós, que alguns passaram a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial e tudo isso, é difícil. Hoje em dia vocês entram dentro do telefone celular, isso aqui é um computador. Antigamente eu tinha aqui na biblioteca, pegar o livro da Bireme, os livros que era para escolher o trabalho científico que eu queria ler, mandar para a Bireme, que era em São Paulo, para 15 dias depois chegar. Hoje em dia eu pego o trabalho que eu quero aqui. Perfeito. Então vocês têm algo que nós não tivemos da minha geração e que vocês têm que aproveitar. Vocês não podem levar isso de graça. Você não pode dizer, eu tenho, está tudo aqui, não preciso estudar, eu não preciso ler, está tudo aqui. Não, você precisa muito mais. Rui, tem uma coisa também, né? Eu nunca quis fazer medicina, não tinha muita afinidade com essa área. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz vestibular da Unioeste, eu fui terceiro geral. Então, assim, todo mundo era da medicina, só eu da educação física. E aí todo mundo perguntava, você tem algum problema? Eu falei, não, eu passei em terceiro. Você escolheu educação física? Eu falei, é o curso que eu vou fazer?
né? Mas você podia ter feito. Eu falei, mas eu não gosto desse negócio, né? Eu fui no curso que eu queria fazer. Então, eu sempre dizia assim, né, tem uma ideia, né, quem está lá fora também, que é uma fantasia, né? A minha irmã que brinca comigo, ela diz assim, o pessoal que não entrou ainda acha que todo paciente é cheiroso, todo paciente é educado, que o mundo da medicina é aquele da novela, né? Todo mundo bonitinho, deitado na cama. Ela falou, então, e é muito duro esse dia a dia, né? É muito terrível em algumas situações. Então, ela diz assim, acaba um pouco do encanto e fica quem tem vocação mesmo, né? Que essa historinha esse conto de fadas aí, né, do médico da novela não existe na vida real. A nossa profissão é muito romantizada, né? Isso. Em todos os aspectos, Grey's em todos. Pessoas chegam na faculdade achando que vai ser Grey's Anatomy da vida, né? Quer ver, falando sobre isso, não sei se dá tempo, mas eu tive uma oportunidade há uns anos atrás, não sei, teve pandemia, eu me perdi no tempo aí. A gente estava numa discussão aqui na FAG sobre estrutura, sobre projeto e tal, e a gente queria fazer o melhor. E a gente começou a correr e olhar e tal, e pensou, se a gente quer fazer o melhor, a gente tem que procurar quem é melhor, e vamos ver como eles fazem e tentar. Na época, então, eu fui para a Finlândia, porque a Finlândia era o melhor país do mundo, e ainda é, né, um dos principais. E eu fiquei um tempo lá, né, para conhecer, para estudar, para aprender. E eu falo isso para os coordenadores, né? O que eu descobri lá num dos melhores cursos de medicina do mundo? Que eles têm metade da estrutura que vocês têm. Que o modelo, sabe? Ele é muito mais carente do que o nosso, né? Então, assim, eles têm uma cultura de estudar que vem lá da cultura deles, né? Então, os alunos lá não fazem prova, nunca. Eles só depois do ensino médio que eles fazem prova. Então, eles têm um método de ensino que é diferente, enfim, coisas que é da cultura deles, enfim. Mas eu disse, nós não estamos tão longe assim de ter um dos melhores cursos do mundo. Nós temos muita coisa para fazer, óbvio, né? Temos que aprender um monte de coisa, nossos professores têm que aprender, nossos projetos, enfim. Mas o que eu posso dizer? Eu fui num lugar onde se tem os melhores do mundo, né, do planeta, e aí fui imaginando que ia encontrar assim, uma coisa muito longe da realidade. E eu descobri uma coisa muito legal até, né? A gente tem vocês aí num curso que não perde para nenhum curso de lugar nenhum do mundo. Mas a grama do vizinho é sempre melhor que a nossa, né? É isso, tem isso também. Assim, em termos de estrutura mesmo, lá os alunos pegam, por exemplo, um conteúdo, vocês estavam falando de neuro, o aluno pega lá o conteúdo de neuro na segunda-feira e vai embora. Ele só volta na quinta para fazer orientação e prova. Então, o professor apenas dá para ele uma lista de material e ele que se vire. E aí ele diz assim, mas e aula? Eu falei, eu estou aqui, se você precisar, você vem e me pergunta. Os alunos naturalmente montam grupos e dividem tarefas, de um aluno dá aula para o outro, e é assim que eles fazem. Eles não saem da universidade, mas não tem professor. Eles meio que estudam, quem sabe mais ensina o outro e tal, e na quinta-feira eles vêm para orientações finais e prova, né? Então eu disse, olha, nós ainda temos mais, que a gente ainda tem mais professor, né? A gente ainda tem mais gente ali. Então, só que a gente veio de uma escola onde a gente foi acostumado a ser babaseado, né? Para tudo, né? Até aluno, até hoje tem aluno que levanta e diz assim, posso ir ao banheiro? Vocês já viram? Porque a gente acostumou desde criança aqui no colégio, na escola, a ter alguém nos cuidando, né? Então eu disse, essa experiência mostrou que a gente tem muito caminho para fazer, mas que a gente tem orgulho aí de saber que vocês podem ir para onde vocês quiserem, aonde vocês forem, vocês não vão estar devendo e nem perdendo nada para ninguém. Eu né? queria fazer uma pergunta, porque Pode é o seguinte, eu vejo muito que diferença entre gerações, né? Vocês falam, a geração passada, não sei, eu sinto que é uma geração muito mais interessada, com menos recurso e muito mais interessada do que a geração que a gente tem hoje em dia. E assim, é um desafio para a FAG, tipo, pegar essa galera nova que está entrando, não só no curso de medicina, mas todos, direito, independente do curso. É uma galera cada vez mais nova, são pessoas de 17, 16 anos entrando na faculdade. É um desafio para a FAG vocês lidarem com essa nova geração, vocês fazerem, tipo, desencadearem o interesse deles pela faculdade, pelo curso, pelas atividades. Perfeito. Quer ver? O Rui fala um pouquinho disso. Nós temos um problema aqui que é um choque, né, de gerações. Vocês estudam com professores que são de outra geração. Alguns são de 2 gerações atrás ainda, né? Ou 3 gerações atrás. 4? Ah, não, desculpa. Muitas gerações atrás. O que acontece? Eu ainda estava na faculdade e não tinha internet. Não,
ela não existia. Então, vocês podem imaginar o mundo de vocês sem internet, não? Não existia aparelho celular. Ligar para casa, eu morava numa cidade que não é a que eu, né, dos meus pais, eu fui estudar numa cidade fora. Você fazia uma fila num orelhão e tinha uma ficha redondinha que você usava por 3 minutos. Era cada ficha. Exato. Então você, assim, essa era a comunicação que você tinha com os pais, né? Não dava para comprar ficha todo dia também. Então, assim, ostentar era ter várias fichas, entenderam? Né? Então, assim, olha a comunicação. Pesquisas, imaginem como era o nosso acesso. Eu tive anatomia no primeiro ano por apostilas, né, com xerox de peças, né, porque a gente não... Ver uma peça foi lá no 3º ano só que a gente passou a ver. As provas eram com mimeógrafo, né? Total, aquele mimeógrafo rodado à mão. Então, eu digo, a nossa vida acadêmica ela era mais difícil, ela era mais complicada, né? A gente tinha que correr atrás, construir, fazer e tal. O que houve nessa mudança de gerações, né? Depois? Ficou tudo muito mais fácil e mais interessante. Se eu perguntar para vocês se é mais interessante assistir a aula do Dr. Rui ou ir para o Instagram ou para o TikTok, é mais interessante ali, é mais divertido, entendeu? Essa geração está tão acostumada com o entretenimento desta forma que tudo que a gente faz aqui enquanto professor não é tão interessante, por mais que o professor se esforce, né? A geração nova, pela comodidade, não assim porque o pai tem dinheiro ou não, mas pelo mundo mesmo. Na época, assim, para você viajar de uma cidade para outra, o ônibus demorava 5, 6 horas, né? Hoje você anda de avião, que não era possível naquela época, nem aeroporto tinha. Então, eu digo, muitas coisas do dia a dia de vocês ficou muito fácil. Comprar coisas no mercado, tem produtos que a gente via quando viajava, porque não existia. Então, eu digo, a comodidade que o mundo deu para esta geração fez com que ela ficasse mais preguiçosa em relação a descobrir, a correr atrás, a ser desafiada. A nova geração, Miguel, ela não é acostumada com frustrações. Sim. Nós não tínhamos, assim, às vezes, roupa, não podíamos ir naquilo lá, não podíamos fazer, não podíamos comer, não podíamos comprar. Era uma geração que batalhava muito pelas coisas, sabe? De ter as coisas. Então, a gente aprendeu a viver com frustrações. Todo dia tinha uma, né? Se não financeira, outras, né? Então, a gente aprendeu a lidar com frustrações com muita facilidade. Hoje, os alunos chegam aqui e não estão habituados. Essa nova geração, ela não está habituada com nenhum tipo de frustração, né? Então, é muito mais difícil de lidar. A FAG hoje ela faz assim, todo semestre nós paramos uma semana, nós temos toda semana grupos de projetos, de professores, nós temos assim muitos que saem para fora para estudar, para conversar, temos grupos de estudo para poder entender a geração, né? Então, assim, estamos ainda tentando achar um equilíbrio nisso, mas a nova geração ela vem infelizmente com essa coisa aí, né, de não ter vivido muitas frustrações e sentir muito quando tem. Não é que o aluno é mais frágil, mas ele sente muito mais, porque não está acostumado com isso, né? Mas a culpa, e aí eu vou defender a nova geração, quer dizer, a culpa é da geração dos pais. Essa é uma teoria minha, eu posso não estar certo, mas é o que eu vi, é que como você não estava habituado a ter frustrações, essa geração nova, vocês já estão mais para uma outra do que para essa aqui, até pela maturidade que a gente vê em vocês. Mas o que acontece é que essa nova geração, os pais quase sempre foram workaholics. Eles trabalhavam o tempo inteiro. E chegava em casa e era o pai e a mãe que trabalhavam o tempo inteiro, os dois, queriam descansar um pouco. Então, o que é? Quer brincar com o não entendo? Pode ir brincar com o Nintendo à vontade. Quer ir sair à noite? Toma R$50, vai sair, quer dizer, vai sair com os teus amigos. Então, eles nunca na vida tiveram um não. Porque os pais se sentiam que estavam mal porque eles abandonavam os filhos. A educação foi feita por babás, quer dizer, ou por largar na escola o dia inteiro que ficavam, então, e porque eles estavam trabalhando. Mas é que nessa altura essa geração tinha digamos, uma meta, que era ser o melhor. A vossa geração, quer dizer, já não tem isso aí, quer dizer, não quer ser o melhor, quer ter resolvidos os problemas o mais rapidamente possível. E não quer saber como se faz para chegar lá. Ele quer chegar lá.
Esse é o ponto de vista que eu tenho. E eu faço parte dessa geração que trabalhou e que educou, mas de vez em quando as frutas não apodrecem, quer dizer, elas saem normais. E essa geração nossa, que é a minha geração, por exemplo, que é dos 40 até os 70, ela teve uns pais que eram extremamente rigorosos, que não tinha nada disso aí, porque foram pessoas que sofreram muito pela Segunda Guerra Mundial e tudo isso. E a partir de agora, nós tivemos, meu pai não teve a oportunidade de fazer isso, então eu vou querer fazer, eu vou trabalhar mais para conseguir fazer isso. Isso foi. E daí criou filhos fracos. Talvez nós tenhamos que ter uma próxima geração que vai ser muito ruim também, no sentido de sofrer, porque passou essa pandemia inteira, e essa pandemia fez uma série de distúrbios. Pensa se vocês tiveram a pandemia, tiveram a EAD, entre aspas, que dizer que não vinham na escola, não tinha nada. Imagina as crianças de 6 a 10 anos que não tiveram convivência com outras. O que elas vão ser? Elas vão e ficaram em casa brincando de jogos eletrônicos e tudo. Essa turma vai sofrer muito na vida. E eu tenho medo disso aí, realmente. Porque esse é o ponto de vista. Então, são gerações diferentes. Você fez a pergunta. Eu não me adapto a muitas gerações. Eu tenho que fazer um esforço muito grande, porque eu sei que não é um problema de A, B ou C. É uma geração inteira que pensa assim. Então, eu tenho que me adaptar a essa geração. Mas eu também acho que essa geração tem que se adaptar aos outros. Então, tem que haver uma fusão das duas gerações para poder dar certo. Então, é um problema que o professor Afonso falou, de que os professores são de uma geração, os alunos são de outra. Mas tem que haver. Você já foi dar aula em que todo mundo grava a tua aula no telefone celular, ninguém presta atenção, porque o terço da frente grava a aula, o terço de trás está no WhatsApp e o último terço está dormindo. E esse é uma realidade. Por quê? Porque você consegue depois, as apostilas do ano passado são as desse ano, as provas do ano passado já estão nas mãos de todo mundo, e a pessoa não precisa fazer um esforço, e vai estudar em cima da hora. Vocês são uma geração imediatista nesse sentido. Ninguém estuda, não, ninguém não é assim, mas é curva de Gauss, sempre digo. 25% não estuda, 25% estuda e 50% fica no meio termo. O que acontece? Vai estudar para a prova. Que são, assim, os mais felizes ali. É. Mas vão ser os mais infelizes quando saem as notas. Então, é difícil. Quer dizer, eu acho que cada um tem a maturidade suficiente e quem não tem, deve arranjar uma série de amigos que tenham para você se desenvolver mais rapidamente. Isso é extremamente importante. Muito bem. E se vocês pudessem pegar o jovem que saiu lá do ensino médio, está pensando em ir para o cursinho, está pensando em fazer medicina, pegar essa pessoa e dar um conselho. Conselho seja para a vida, seja para as decisões dela no futuro. O que vocês falariam? Algo simples que mudaria a vida, se tiverem alguma coisa para falar. Eu diria, faça aquilo que te dá prazer. Faça aquilo que você gosta e não aquilo que você é obrigado. Porque você vai conviver isso tudo. É um casamento. Tem divórcio? Tem. Quer dizer, você muda de profissão. Mas, basicamente, no meu tempo não era assim. Quer dizer, não tinha esse divórcio. Quer dizer, basicamente, você casava com uma pessoa, você tem que escolher bem. Você olhava para a sogra para ver como é que ela era, não é? Quer dizer, a principal, você tem que fazer isso. Você tinha que ver se a pessoa, a beleza física da pessoa, quer dizer, não era o mais importante muitas vezes, quer dizer, você tinha que aliar isso com uma beleza interior grande. E a mesma coisa no curso, o que você vai fazer? Quer fazer medicina? Perfeito. Mas você sabe o que é medicina? Você está disposto a sacrificar uma série de coisas por isso? Não, mas eu não estou. Então faça outra coisa, faça uma coisa que dê prazer, não faça aquilo que você é obrigado. Aí você tem uma decisão que você pode fazer. E aí você vai ficar feliz. Eu sempre digo, medicina é importante? Mas você já conseguiu viver sem um sapateiro? O sapateiro é importante. Você vai andar descalço? Então, esse é um ponto. Todas as profissões são importantes. Agora, na profissão que você quiser, seja o número 1. Seja o melhor. Pense alto. Quer dizer, você lembra daquele... Tinha um filme não lembro como é que chamava. Os meus filhos viam. Aquela carinha que voava, quer dizer, voava mais alto. Eu não lembro do nome, mas... Ele deve estar falando dos Jetsons. Não é dos Jetsons, é depois disso, é dos meus filhos, quer dizer. Teve várias séries. Toy Story.
A história é da vosso tempo. Então, para cima e para o alto, quer dizer, pense nisso. Infinito e além. Infinito e além. Exatamente, pense nisso. Pense que você vai chegar na Lua. Talvez você consiga só passar a primeira camada de nuvens, mas você vai ser melhor. E você só tem uma pessoa. Você tem que se provar. Você não tem que provar para mim, quer dizer, como professor, não. Você tem que provar para você mesmo quem você é. Depois de provar para você mesmo, você dá um banho em todo mundo, porque você já sabe quem você é. Agora, essa é a primeira fase. Então, essas foram 2 palavras só para definir. Mas eu acho que é muito importante você ser você mesmo e escolher. Essa, para mim, é a parte mais importante. Eu vou pegar uma carona aqui no do Rui, porque tem uma cilada, né? Eu sempre, quando posso conversar com os jovens, eu digo, essa história de você ser feliz e seja feliz e tal, ela é preciso ter esse conselho. Eu sempre digo, você vai ser feliz quando você tiver dinheiro, puder pagar suas contas, tiver teu carro, puder viajar e fazer suas coisas. O resto é bobagem. Achar que você não vai estudar, que você não vai ter uma profissão, que você vai viver a vida, isso é a cilada. Você nunca vai ser feliz. Então, eu sempre digo, organize a sua vida, faça um projeto de vida. Não importa qual profissão ou qual é a área que você gosta, mas faça. Né? Tem gente que abandona tudo no ensino médio e vai ser feliz. Porque alguém disse assim, faça o que você quer, e o cara quer ficar em casa, vendo TV. Né? Então, eu digo, é uma cilada muito grande, muita gente cai. Então, eu digo, se você quer ser feliz de verdade, eu acho que quando você for mais adulto, você tem que ter condições de patrocinar a tua felicidade. Porque você vai conhecer coisas do mundo, vai viver coisas, experimentar coisas, vai comprar coisas e que vão te fazer feliz e as pessoas que estão do seu lado também. O Rui fala das frases, eu também gosto de uma. Eu digo, o mundo para cada um, ele só é a partir de onde você está e até onde a tua vista alcança. Só. Esse é o mundo que você vive. Se você subir num banquinho, já muda o teu mundo, porque você passa a enxergar mais longe. Se você caminhar um pouco, teu mundo já mudou. Então, o mundo que vai te fazer feliz, você ainda não enxerga, você ainda não andou, você ainda vai descobrir. Né? Então, antes de qualquer coisa, antes de ser feliz no ensino médio, entendeu? De fazer todas as loucuras, faça um projeto de vida, tenha condições mínimas de ter uma profissão, de ter condições de viver com as tuas próprias pernas, aí você vai ser feliz, não importa a área. Eu quero fazer um comentário do Rui. Quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Rui, então todo mundo disse assim, não vai durar, esse cara é um ranzinza, ele é. Né? Falaram, é muito difícil e tal, e nós somos muito diferentes, né, Rui? A gente discorda de muitas coisas, né? E a gente aprendeu que isso era o segredo de trabalhar junto todos esses anos, né? Quantos anos já trabalha junto? Uns 16? 15, 16 anos. 95, então, assim, a gente 17. nunca concorda com tudo. Então, a gente aprendeu um a ouvir o outro, né? Aprendeu a respeitar também cada um a experiência do outro. E eu acho que, assim, eu aprendo com o Rui, sempre com o Dr. Rui, né? Toda a vida, muita coisa, eu acho que a gente tem uma troca legal. Então, hoje a gente está os dois juntos aqui batendo papo, não posso deixar de dizer. Quando todo mundo tinha medo dele, né? Eu dei para ele, eu contei para todo mundo que ele era a cara do Mr. Bean. Vocês já perceberam ou não? Eu dei um pouco mais quadro gordo, ele, né? E aí todo mundo dizia assim, ele vai te matar, ele vai brigar com você. Você não podia ter feito isso. Ele pegou o quadro e pendurou na parede. Lá um quadro do Mr. Bean, que quando a medicina ganhou a nota 5, ele falou, ele pôs um quadro e disse assim, eu já sabia. Ora, pois. Daí eu fiz esse quadro, mandei fazer mais 2, um está lá em casa, Aí, e o outro só não pus no consultório porque ficava chato, quer dizer, não tem. Mas deixa eu só terminar para dizer uma coisa para você, Rafael, que você me perguntou o que as pessoas queriam para entrar em medicina. E eu te digo, tem uma coisa muito mais importante. É quando você está em medicina, o que você quer fazer? E eu acho que no curso de medicina e durante toda a vida você tem que arranjar pessoas que sejam vossos mentores. Aquilo que você olha e diz assim, eu quero ser que nem aquele cara ali, mas eu também quero ser que nem aquele ali. Então você junta uma fusão de coisas e você vai ser o teu eu. Mas você tem que ter pessoas para se espelhar, para você seguir. Isso é extremamente importante. Eu tive vários mentores, quer dizer, e só cheguei aqui por causa disso. E até hoje eu estou aprendendo com pessoas, quer dizer, que são algumas delas mais novas, cirurgiões cardiovasculares, desculpa, mais novos que eu. E eu aprendo com eles. Então aí você consegue, você vai segue na vida associativa, que eu acho que esse é um ponto de vista. Vocês já estão lá.
Vocês entraram na Atlética e você faz parte da vida associativa. E vocês contribuem para uma série de pessoas que se juntam lá. Hoje em dia eu respeito tanto a Atlética, tem um viés pelo Câmara, né? Não sei porquê, mas eu venho nas festas da Atlética, eu estava lá na festa na primeira conquista, quer dizer, no campo, eu estava lá junto, quer dizer, eu só não estava em Toledo dessa vez, porque vocês foram roubados, será que isso é verdade que eu ouvi dizer? Tentaram ganhar a gente fora da quadra, mas Não deu Não muito deu certo. certo. não dá. Então, Não, nós então- estamos na espera daquela promessa que o senhor fez no De- domingo à noite, uma mensagem. De quê? Qual foi a minha promessa? Hoje não posso, mas na quinta-feira estarei aí. Então, aí nós estávamos juntos lá em cima. Então, esse é o ponto. Quer dizer, eu acho isso aí tem que ser apoiado. As ligas, por exemplo, a faculdade não é só vir para a aula. A faculdade é uma grande família, eu acho. Essa é a primeira coisa. E como toda grande família, tem gente que não se dá com outros. Perfeito. Sim. Normalmente é assim. Agora, o professor Afonso falou nessa história nossa passada, quer dizer, nós começamos a trabalhar juntos no projeto aqui. Não tinha nem curso de medicina. Era um projeto feito pela faculdade. O Afonso era responsável por toda a parte do projeto e tinha 3 médicos que estavam trabalhando. Um desistiu depois, o segundo não quis continuar, que por uma série de problemas, não adianta falar. E o terceiro era eu, que dizia que depois acabei continuando e fui. Mas esse nosso trabalho foi um trabalho conjunto. E eu aprendo com ele oratória, tá? O Afonso, além de ter uma memória privilegiada, porque não esquece nada seja a lei não sei quantos, seja o que você disse há 2 anos atrás numa reunião de coordenadores, ele não esquece. Tem uma memória privilegiada. Então você aprende. Então foi aquela história. Trabalhar em equipe, essa é coisa importante. Em medicina é importantíssimo. Você vai trabalhar com enfermeira que você não gosta, mas você vai trabalhar em equipe. Você vai ter que trabalhar em equipe a vida inteira. Porque juntos somos mais fortes e o elo mais fraco é aquele que vai fazer arrebentar. Então você tem que trabalhar em equipe. E nós trabalhamos. Eu trabalho... É engraçado que eu trabalho lá no 2º andar, o único coordenador lá. Mas, basicamente, eu trabalho com o professor Afonso, que fica lá no 2º andar, e com o jurídico, né? Porque também tem essas questões, né? Então isso é muito bom. E esse é um dos aspectos que me agradou para ficar aqui, foi essa união de família da diretoria, que hoje em dia a reitoria, né, os pró-reitores que tem, todos eles, e a facilidade que você tem em conversar. Diferente de outras universidades, porque eu já fui professor da Evangélica, fui professor da União Oeste e fui professor da Federal do Paraná. Então, é diferente. São escolas em que você pede, é tudo burocrático, na grande maioria das vezes é diferente. Aqui não. Que você bate na porta e você consegue resolver os problemas. Ou se você não consegue, você consegue pelo menos começar a pensar junto. Então isso é importante nessa instituição. Hein, Rui, os meninos estão pensando como é que nós vamos acabar isso, eles não param de falar. Boa noite. o tempo. Não, a gente queria agradecer imensamente. Eu acho que foi uma conversa extremamente proveitosa, enriquecedora. Foi incrível poder conhecer melhor vocês. A gente admira vocês de fora e estar aqui hoje conversando, batendo esse papo. Foi um grande privilégio. Obrigado. Até então que eu cheguei nervoso num jeito. Nervoso, suando. a gente fica nervoso. E agora tô tranquilo. Vocês conseguiram proporcionar isso pra gente. Muito obrigado. Foi uma honra mesmo. Eu acho que esse episódio foi o dobro do que os outros estavam sendo, mas merece ser. Com certeza. E vai ser muito bom para muitas. A gente sempre esperou que esse projeto conseguisse alcançar pessoas que estão sofrendo o que a gente sofreu. Então, que possam escutar isso e levar muitas coisas boas daqui. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por nós. Obrigado. Foi muito bom ver a visão que vocês têm, assim, da parte de carreira médica, de carreira da educação mesmo, assim, dentro da FAG, é muito legal. Legal. Espero que voltem sempre, por favor. Claro. Já vai deixando o currículo lá daí, né? Claro, com certeza. Não, a gente só tem a agradecer, quer dizer, isso demonstra... porque existem 2 pontos, quer dizer, tanto eu como o Afonso, nós temos o ponto profissional. E aqui não somos profissionais. Aqui nós somos pessoas que fomos convidados, que nós agradecemos, que é um privilégio poder ser convidado por vocês, quer dizer, e depois ser xingado lá fora, né? Mas é um privilégio estar aqui, quer dizer, e aí você se mostra como você é.
porque lá, na minha função atrás da mesa, ou na função do professor Afonso, a gente tem um regimento para cumprir, tem tudo isso para fazer, a gente ajuda, mas dentro da norma. Aqui nós estamos falando quem somos nós. Sim. E isso é muito bom para nós e para vocês ficarem conhecendo. Espero que todo mundo possa ver isso. Todos aproveitem como a gente aproveitou, né? Muito obrigado. Obrigado, Valeu. tá? Boa noite. Isso. Valeu, Boa noite. galera. Valeu. Encerramos por hoje mais um episódio e até os próximos.